Nesses últimos encontros, a gente tem construído aí o nosso entendimento, falando a respeito das matérias, né, que o próprio Luiz Felipe ele tem elencado no livro dele. E a grande sacada é o seguinte, né? Ele começa aos poucos, introduzindo alguns elementos do que é o Estado, do que é a sociedade, e à medida que o livro vai avançando, ele vai deixando esse entendimento mais complexo. Né? Por exemplo, nos 2 últimos capítulos, ele vem falando, né, explanando essa ideia dos componentes da sociedade, o Estado, a burocracia, o governo, a sociedade organizada, a sociedade como um todo. E esses são elementos essenciais para nós, principalmente para nós que queremos fazer parte da militância política, inclusive realizando ações efetivas, porque se a gente não compreende como o sistema funciona, não tem como a gente influenciar ele. Não tem como a gente entrar nas engrenagens dele. E é por isso que eu já venho falado há muito tempo, não somente desde quando nós iniciamos este grupo, mas também já há muito tempo, sobre a influência que nós, enquanto povo, podemos exercer em relação ao governo, seja ao governo municipal, estadual e até também ao governo federal. Só que como no capítulo passado a gente viu de uma forma mais detalhada, sem organização, sem liderança, sem meios de ação, fica um tanto quanto difícil de exercer essa influência. Eu sozinho, eu não tenho a capacidade de exercer influência nenhuma. Da mesma forma, vocês também, nós não temos a capacidade de mudar o cenário de qualquer forma que seja individualmente. Mas a partir do momento que nós nos organizamos, a partir do momento que nós entendemos o nosso papel, aí sim as coisas começam a mudar e aí está o intuito desse grupo. Né? Já faz tempo que eu trabalho com esse tipo de coisa, né? Então já tenho uma certa experiência em formar grupos, seja dentro da igreja ou até grupos assim de pessoas mais ligadas à militância. E o que a gente começa a perceber? Isso aqui é a título de introdução do nosso encontro de hoje, né? Aí daqui a pouco a gente entra de fato no capítulo 3, mas retornando, né? O que a gente começa a perceber? Num primeiro momento você tem um boom, né? Tem muita gente. Depois você percebe que o negócio vai enxugando e sempre sobram algumas pessoas. E é com essas pessoas que a gente precisa trabalhar. Com essas pessoas que se mostram ali mais interessadas na mudança e mais interessadas na militância, né? Porque militância é isso. Militância é envolvimento. Sem envolvimento, sem compromisso, a gente não consegue mudar nada, não é? Inclusive, eu falo até mesmo, por exemplo, em relação à minha cidade aqui. Poucos são os grupos que se organizam para fazer essa mudança de fato, para fazer essa militância, não é? O professor Olavo, ele sempre falava disso, em relação ao Bolsonaro. Nós elegemos ele, a gente colocou ele lá, só que a gente deixou o homem sozinho. Né? Não tinha um grupo de apoio, não tinha uma sociedade organizada, como nós vimos no último capítulo, para servir de apoio para ele, para dar amparo para ele. Então isso eu acho que já está até batido, né? Nós já discutimos muito isso. Só que também, uma das formas que o Luiz Felipe ele vai utilizar para tentar responder essa pergunta do porquê o Brasil é um país atrasado, já que ele percebe a falta de organização social, a falta de movimentos coesos, ele vai dizer também que tem mais alguns fatores, e um dos fatores principais é a nossa Constituição. Eu não sei se algum de vocês tem conhecimentos básicos ou avançados em direito constitucional. Isso é interessante também, porque se a gente começa a estudar um pouquinho da nossa Constituição, a gente começa a ver os furos dela. E o Luiz Felipe ele vai começar a apontar isso, né? O maior furo já é a quantidade de Constituição que a gente tem desde da fundação do nosso país, desde 1824, né? São várias constituições. Essa mais nova, de 88, ela também é cheia de remendos, então já mexeram nessa Constituição um monte de vezes, e a quantidade de vezes que já mexeram nela demonstra a sua falha, né, a sua falibilidade.
Eu vou pôr a apresentação aqui para a gente poder só ver. Hoje são poucos slides para a gente poder prolongar mais a nossa discussão, né, colocar um pouquinho mais de tempo aí na nossa discussão, tá? E eu vou ser bem direto em relação a esse capítulo, para a gente poder, como eu falei, discutir um pouquinho mais. Porque é importante que, primeiro, nós entendamos o problema constitucional em que nós estamos inseridos, e, no segundo momento, que a gente possa discutir qual a solução para isso. O Luiz Felipe ele vai apontar uma solução, mas a gente precisa enxergar também para onde nós precisamos seguir. Faz parte. Bom, vamos lá. Capítulo 3, Constituição, essa desconhecida. Ele já começa apontando um problema, né? O povo não conhece a sua própria Constituição. Isso é fato, né, gente? Muito mais que 90% do nosso povo não sabe nem ao certo definir a nossa Constituição. Não sabe a história dela, não sabe quem são as pessoas responsáveis pela elaboração dela, não sabem em que ano ela foi promulgada, não sabem os seus princípios, não conhecem absolutamente nada. Então ele já está apontando isso como sendo o primeiro problema do porquê o Brasil é um país atrasado em relação à nossa Constituição. E aí ele dá um subtítulo, né? Não temos, com efeito, uma Carta Magna que promova o Estado de Direito. Então, além do desconhecimento generalizado em relação à nossa Magna Carta, ele está dizendo que também a Magna Carta ela é problemática, ela não promove um Estado de Direito. E é importante, para a gente começar a discutir esse capítulo, a definição do que seria esse negócio de Estado de Direito. O que é isso, gente? Do que a gente está falando? O que o Luiz Felipe está falando quando ele fala que a nossa Constituição não promove isso? Primeiro, vamos destrinchar esse conceito aqui, para a gente poder avançar no capítulo. O que é um Estado de Direito? Separando as palavras, né? Estado e direito. De acordo com a definição que nós podemos encontrar dos grandes estudiosos, né, os filósofos do passado, como Thomas Hobbes, Montesquieu, entre tantos outros, né, Rousseau, nós vamos entender que Estado diz respeito a um povo em um território com um governo soberano. Então, esse governo soberano ele estaria ali interessado, pelo menos dentro desta definição, né, no bem-estar social, no bem-estar da nação. Então nós temos alguns elementos, né? Povo, território e governo. Então nós somos um povo, o povo brasileiro, nós temos o nosso território geográfico e nós temos o nosso governo, que em tese deveria ser soberano, né? Ele está falando aí esse ano principalmente, né, que é soberano, que o Brasil é soberano, mas a gente pode desmontar essa narrativa rapidamente, né? Principalmente em relação às facções terroristas, por exemplo. Quando nós vemos que o Brasil não é soberano em todo o seu estado, né, em toda a sua região geográfica, tem lugares em que o Estado não entra, que é dominado pelo para-Estado, né, pelo pseudo-Estado, ou seja, as próprias facções. Nós vamos ver o próprio Thomas Hobbes, no livro que se chama Leviatã. Leviatã, para quem não saiba, é aquele monstro marinho que a Bíblia vai descrever, né, como sendo um grande monstro, e o Thomas Hobbes ele vai definir o Estado como sendo esse monstro gigantesco. Por quê? Porque ele vai dizer que antes da elaboração do Estado, antes que os povos vivessem ali numa relativa paz, numa relativa organização social, eles precisavam recorrer à violência para assegurar os seus interesses. Porém, com o advento do Estado, os povos eles fizeram, né, as pessoas, os componentes do Estado, as famílias, os clãs, os grupos, eles fizeram uma espécie de pacto social, uma espécie de acordo, onde eles iriam ceder certos direitos para um terceiro ente. Este terceiro ente é o Estado, para que eles pudessem, né, viver as suas vidas em paz e em harmonia. Então, por exemplo, né, eles vão abdicar do uso da força e eles vão entregar este uso da força ao Estado.
Então nós vamos entender dentro desta definição que é o Estado quem tem o monopólio do uso da força. E novamente a gente desbarata a narrativa da soberania que o atual governo tem utilizado. Dentro das favelas, quem tem o monopólio do uso da força é quem, meus amigos? As facções. Então nós já temos todo o conceito histórico de Estado sendo pervertido no nosso país. Eu estou trazendo isso a título de exemplificação para a gente entender melhor o buraco que a gente está, né? Então tem toda uma história por trás da elaboração desse conceito. É um conceito que foi evoluindo ao longo do tempo, mas grosso modo é isso. Povo, território, governo, onde o Estado tem o monopólio do uso da força, entre outros monopólios também. O Estado ele pode cobrar impostos, né? É lógico, né? Eu não estou entrando aqui em questões anárquicas, onde os anarquistas eles vão dizer que não deveria haver Estado. Eu não vou tocar nesse assunto, tá? Para a gente poder ser mais objetivo aqui. Mas você vai ver, por exemplo, que dentro da definição de Hobbes, né, sendo o Estado o Leviatã, é como se o Estado fosse estritamente necessário, ele fosse indissolúvel, o seu regime pode mudar, né, algumas coisas no Estado pode mudar, mas de certa forma o Estado ele é insubstituível. Não há possibilidades de o Estado deixar de existir, porque o Estado é aquele ente que vai mediar, ele vai fazer um medeio, né, mediar as relações humanas. Lembra que eu falei da ideia de violência? Né? Então vocês tinham os piratas, os caras que roubavam as propriedades, invasões, né, de tribos e tal, e aí criou-se o Estado para evitar tudo isso, para assegurar determinados direitos aos mais fracos, né? E por isso o Estado é necessário dentro desta definição. E o segundo ente do Estado de Direito, lembrando que eu falei que eu ia separar, né, essas duas palavras para a gente poder entender esse conceito. Direito nada mais é a ideia de que os governantes eles também devem se submeter à legislação. Não é? Então, nós tínhamos, por exemplo, há séculos atrás, a ideia de absolutismo, onde o rei, o governante dizia: eu sou o Estado, eu sou a lei. Não havia ali uma legislação que limitasse os poderes dele. Então, o Estado de Direito significa isso, tá, gente? Então, Estado, povo, território, governo, direito, os governantes se submetem à legislação, ok? Lógico que eu estou resumindo isso, tem uma questão, várias questões muito mais complexas que isso, tá? Mas isso já é o suficiente para a gente entender. Então, olha só o que o Luiz Felipe está dizendo. A nossa atual Constituição não promove um Estado de Direito. Eu acabei de definir o que é Estado de Direito e estou resgatando o que o Luiz Felipe está falando. Gente, olha só como o negócio é sério. As pessoas que não entendem isso, elas não conseguem enxergar o problema do nosso país. Vamos adentrar um pouco mais em alguns assuntos aqui um pouco mais polêmicos até, né? Nós sabemos, a gente que está aqui na sala, né? Você que vai ver o vídeo também depois gravado, né? Essa aula gravada, todo mundo sabe que o sistema em que nós vivemos, ele faz questão de manter o povo na ignorância. Esse atual governo, essa ideologia, faz questão de que o povo seja cada vez mais ignorante. Aí nós temos aquela velha política de pão e circo, né, que vem lá de Otávio Augusto, o primeiro imperador de fato de Roma, né, onde você mantém o povo intertido com o circo, né, com as coisas banais, e você dá o sustento ali para eles, você dá alguma migalha para eles para que eles fiquem contentes e assim o povo não consiga olhar para questões realmente relevantes. E nós vemos isso na nossa sociedade, no nosso país. Então por que o povo não consegue enxergar isto? Porque o povo tem sido mantido na ignorância. Né? Então a grande massa da nossa população não sabe o que é Estado, não sabe o que é direito, não sabe o que são esses conceitos, não sabe o que é a Constituição, consequentemente, não entende a seriedade da situação em que nós nos encontramos. O nosso papel, meus amigos, você que está nessa reunião hoje, o pessoal que vai ver essa aula gravada, é propagar este conhecimento. Nós somos propagadores disso. Nosso papel é abrir os olhos dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, para que nós venhamos a compreender cada vez melhor, né? Nós tenhamos uma clara ideia do buraco em que nós nos encontramos. Então,
que é uma Constituição? Constituição, meus caros, não é apenas a lei máxima do nosso país, e é assim que o Luiz Felipe ele vai abrir o capítulo, né? Ele vai dizer o seguinte: ao tentar definir o que é Constituição, não são muitos os brasileiros que vão além do conceito de lei máxima, ou simplesmente carta magna, não é? É um conceito muito complexo, e se nós não entendermos, como eu já tenho falado desde o começo do nosso encontro aqui, a gente não vai entender o buraco em que nós estamos, né? Então, ele vai começar a definir algumas coisas. Primeiro, a Constituição, ela vai definir os limites do poder do Estado, do governo e da burocracia. Uma Constituição que não defina de forma clara os limites do Estado, do governo e da burocracia, ela aprisiona o seu povo. Uma Constituição que não dá poder à sociedade, uma Constituição que não permita que a sociedade organizada exerça de fato poder nesse jogo político, ela estará aprisionando o seu povo. Então, olha só, último ponto ali, né? A Constituição forma cultura e comportamento. Então, nós temos uma via de mão dupla, né? A cultura de um povo, o comportamento de um povo influencia a sua Constituição, da mesma forma a Constituição influencia a cultura e o comportamento do povo. O Luiz Felipe ele é bem claro nisso. Então, olha só o poder que a Constituição tem numa nação, meus caros. Ela vai definir muita coisa. E se a nossa Constituição é uma colcha de retalhos, como eu já falei, é uma Constituição interventora, tá, que se mete o tempo todo na vida do indivíduo e que tem um monte de proposta de emenda, né, um monte de costura. Qual a situação que o nosso povo não vai se encontrar, não é? Então veja só, né? Aí ele vai dizer, né, vai traçar a origem histórica desde o Código de Hammurabi, que é um dos códigos de lei escrito mais antigos que nós temos. Aí ele vai citar, por exemplo, a Lei de Italião, e também vai citar o Código Mosaico, não é? A Lei de Italião, para quem não lembra, né, aquela velha máxima, olho por olho, dente por dente. Inclusive, isso daí é uma evolução muito importante do direito, né? Algumas pessoas, até o Luiz Felipe fala um pouquinho disso, vê esse negócio de olho por olho, dente por dente, como uma coisa muito cruel, né? Mas, na realidade, é a primeira forma de imposição de limites. Imagina só, você tá aí o Gesiel como exemplo, né? Imagina só que nós somos vizinhos, o Gesiel, e você mata uma ovelha minha. E aí eu sou amigo do rei, e aí eu falo, rei, ó, o Gesiel matou uma ovelha minha, cara. Vamos matar o Gesiel, ele vai ter que ser punido. Então, veja só como o negócio não tem equilíbrio. A dosimetria não está correta. Então, o cara matou uma ovelha e ele morreu, ele pagou com a vida dele. Agora, se é olho por olho, dente por dente, se o Gesiel matou uma ovelha minha, eu vou ter que matar uma ovelha dele. Não é isso? Ou ele vai ter que arcar com uma ovelha e eu matar uma ovelha dele. O que eu estou querendo dizer? A equiparação de delito e pena. Antes disso, não tinha muito esse negócio de equiparação, de dosimetria, de proporcionalidade. Entendem? Então, ao mesmo tempo que é muito cruel, se o Gesiel, numa briga com o Klaus, furou o olho do Klaus, o Klaus teria que furar o olho do Gesiel também. Olho por olho, dente por dente. Não é? Mas equiparação, proporcionalidade. E isso é uma evolução do direito, tá? Olha ali o que ele vai dizer, leis escritas geram estabilidade. Por que nós, na história da humanidade, o pessoal começou a escrever as suas leis? Nós tínhamos lá entre os gregos, agora não me falha a memória aí, se é entre os gregos ou os romanos, a lei das 12 tábuas, não é? Porque elas geram estabilidade. Imagina que você tem uma constituição oral. Os caras podem alterar a qualquer momento. Agora, se você tem uma lei escrita, todo mundo pode ver, todo mundo pode consultar. E essas leis, essas constituições, elas protegem contra arbitrariedades, como foi o que eu citei aqui do olho por olho, dente por dente, né? E esse quadro, tá até no livro de vocês, é muito importante para nós. Olha o que ele vai dizer: excesso de direitos de cidadãos nas mãos do governo central obriga o governo a ser propulsor de programas nacionais. Gente, o quanto mais direito, mais problemático o negócio é, gente. Porque se alguém tem um direito, implica que uma outra pessoa tem um dever. Então você vê, né? O tempo todo aqui no Brasil eles vão criando um monte de direito, é direito disso, direito daquilo, direito daquilo, direito daquilo, né? Vai virando aquela colcha de retalhos no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Constituição, no Código Civil.
isso daí vai fazendo com que a União, o governo, o Estado seja cada vez mais interventor. Isso aí é muito problemático, eu não vou me ater muito a isso, pode ser até que num determinado momento a gente possa conversar mais sobre isso, mas o brasileiro médio, ele é burro, tá? Me desculpa até o termo que eu estou utilizando aqui, eu acho que não tem como falar de outra forma, eu estou até sendo um pouco mais chocante nesse aspecto, por quê? Porque você vê que a maioria das pessoas fala, não, a gente precisa de mais direito, mais direito, mais direito. Quanto mais direitos, mais intervenção estatal, mais obrigações. Ou o Estado vai ter essas obrigações, ou nós vamos ter essas obrigações. Não é isso? Então você vê na nossa Constituição, é direito que todos tenham uma moradia. Aí a pessoa olha isso e fala, nossa, que coisa linda. Se é direito que nós tenhamos uma moradia, alguém tem o dever de prover essa moradia. Aí o Estado vai lá, né, vai dar um jeito de prover essa moradia, a custo do quê? A custo de mais impostos, a custos de mais intervencionismo, e assim por diante, tá? Constituição e cultura, lembra que eu falei lá, né, que a Constituição, ela também vai impulsionar a cultura, ela vai intervir na cultura, ela vai influenciar a cultura e ser influenciada também. Aí você vai ver no livro que o Luiz Felipe ele vai dar um exemplo do aquário, né? Ele vai dizer, olha, imagina que você tem os peixes no aquário, depois você tira os peixes do aquário, coloca eles no oceano, você vai ver que o comportamento deles vai mudar. Aí ele vai dizer que a Constituição, ela vai delimitar o nosso aquário. Ela vai delimitar o nosso ambiente político. Então, olha só que coisa interessante que ele vai dizer ainda, né? Um punhado de pessoas foi responsável por redigir o código de leis que delimita o nosso ambiente político. Então, pegando as pessoas aqui da nossa reunião, as pessoas que vão assistir a nossa aula aqui, pensa comigo o seguinte, você está dentro desse acordo? Você foi responsável por redigir essa Constituição? É óbvio que não. Né? Então, nós estamos inseridos dentro desse negócio que nós chamamos de contrato social. Eu não fui responsável por redigir essa Constituição e nenhum de vocês também foi. Então, nós nascemos já inseridos neste contexto. E o que a gente faz com isso? Não é? Dentro dessa atual Constituição que nós temos, nós estamos vivendo, como o próprio Luiz Felipe está dizendo aí, né, dentro de uma Constituição cidadã que delimita o nosso aquário, né, que intervém diretamente nas nossas vidas e que está gerando essa instabilidade política que nós estamos vivendo hoje. Olha o que ele vai dizer aí no quadro 7, né? 2 armadilhas que pervertem o intento da Constituição Cidadã de 88 em uma Constituição interventora, o excesso de direitos e a linguagem errada que é utilizada nela, né? Adota uma perspectiva de que toda ação humana é Estado e que deve permitir, caso contrário, é proibida. Então, gente, pesquisa, se debrucem nisso, porque isso é um assunto muito sério. Se você quer ser aí um agente de influência na sua região, na sua cidade, no seu grupo de estudos, na sua família, você precisa ter esses conhecimentos, tá? Então o Luiz Felipe está apontando para nós alguns problemas que a nossa própria Constituição vai trazer para nós, né? Mostrando aí, como eu já falei, a questão do excesso de direitos e a questão da linguagem errada também, né? Como eu citei, por exemplo, a ideia lá do direito à moradia, aí ele vai dizer que o Estado ele pode interferir também, né, na moradia, porque a moradia ela tem que exercer a sua função social. Só que a nossa Constituição ela não delimita, ela não deixa bem claro o que é esse negócio de função social, por exemplo. Então, né, isso daí é só uma exemplificação, mas tem muitas outras que poderíamos trazer aqui à baila, né? Aí ele vai trazer alguns modelos constitucionais e ele vai mostrar, meus caros, presta atenção nesse quadro aí que está na tela de vocês. A primeira Constituição que nós tivemos, a Constituição de 1824, inclusive José Bonifácio ele tem uma grande participação nisso, né? Um dos pais da pátria, se não o pai da pátria, né? Era uma Constituição liberal, poucos artigos, pouca intervenção estatal, mas à medida que a história do nosso país vai avançando, as constituições que vão vindo, elas vão ficando cada vez mais interventoras. Então, a primeira Constituição da República, a Constituição de 1891, ela é muito mais interventora que a Constituição de 24, mas ainda assim,
poderia ser descrita como sendo uma Constituição liberal, né? Aí nós temos a Constituição de 34, depois do golpe lá de Vargas, depois a Constituição de 46, a de 88, depois ali nós temos, né? A de 88 ainda menos interventora que a de 67 e a de 37, né? Mas ainda assim ela é extremamente interventora. Olha só no estado de coisas em que nós estamos inseridos. Então eu acho que é bom a gente chamar, né, à vista de todos, a instabilidade política que o nosso país vive, que é fruto dessa, não só dessa má administração, mas também das brechas que a nossa Constituição tem. Aí ele vai dar alguns exemplos. A Constituição dos Estados Unidos, se você abrir o seu livro, você que tem o seu livro aí, se você abrir o seu livro na página 40, ele vai dar ali os modelos, né, que nós temos, os Estados Unidos, a Inglaterra, o Japão, a Alemanha, França, Brasil e Argentina. Gente, a Argentina teve menos constituições que nós. As duas constituições mais longevas são as constituições da Inglaterra e dos Estados Unidos. A primeira Constituição do Japão era extremamente interventora. A nova Constituição do Japão, que é extremamente influenciada pelos Estados Unidos, é uma Constituição liberal. Ao passo que no Brasil e na Argentina nós temos o oposto, né? As primeiras constituições elas eram liberais e as novas constituições cada vez mais interventoras. Então, eu recomendo que vocês olhem aí na página 40 e 41 para vocês terem esse modelo. E aí ele vai dizer, no quadro 9, o que essas constituições interventoras, né, intervencionistas, elas geram num país. Geram instabilidade política, que é o que nós estamos vivendo, elas sofrem ajustes e rupturas frequentes, então, coxa de retalhos, mitigam a sociedade civil, ou seja, elas não garantem que a sociedade civil organizada tenha participação no jogo de poder. Podem levar ao totalitarismo, é o que está acontecendo no nosso país, vocês são prova disso, né? Aumentam o risco financeiro, então você vê aí que a cada troca de governo, ano que vem é ano de instabilidade financeira. Toda eleição a gente vê que o mercado dá pulo, né, gente? Última eleição que o diga. O dólar foi nas alturas, né? A bolsa, né? A reação que a bolsa teve foi extremamente negativa. Aumentam a corrupção. Haja vista aí, o nosso país é campeão nisso, né, meus amigos? Alimentam oligarquias políticas e econômicas. Falando sobre a ideia de Constituição, não basta ela ter uma linguagem bonita. Ela tem que ser algo técnico, bem preparado. Por que eu digo isso? O Luiz Felipe, ele vai dizer no livro, vai citar como exemplo aí, a Constituição da União Soviética. Lá na União Soviética, a Constituição Soviética, ela assegurava, meus amigos, os direitos a liberdades fundamentais, como, por exemplo, o direito de manifestação, o direito de liberdade de expressão, de imprensa, de manifestações públicas, de protestos. Mas aí eu pergunto para vocês que estão me ouvindo, tinha isso de fato na União Soviética? O povo era livre? É lógico que não, né? A gente tinha um estado policialesco, onde os próprios vizinhos se entregavam, né? Isso é um estado policialesco. Se você ler o livro 1984, do George Orwell, você vai ver que os filhos eles eram incentivados a entregar os pais às autoridades. Na União Soviética, nós tínhamos isso. A gente experimentou um pouquinho disso recentemente, durante 2019 a 2021. Né? Você via vizinho entregando vizinho para o Estado. O cara tinha uma lojinha de roupa, queria abrir de forma clandestina, o vizinho entregava. Quem lembra aí daquela reportagem da Globo Lixo, né? Onde eles vão até a casa de uma pessoa, não lembro se ele tinha uma adega, uma loja de roupa, o cara começa a chorar. Eu não lembro se era um homem, eu não lembro exatamente o que era, mas eu sei que vocês provavelmente viram isso, né? Não foi só uma vez que isso aconteceu. A pessoa chorando, pedindo pelo amor de Deus, dizendo que não tinha comida em casa, que ele abriu clandestinamente, sabendo dos riscos, porque não tinha de onde tirar dinheiro, gente. Nossa, isso daí foi terrível, de cortar o coração, né? E a gente viu isso, estado policialesco, né? Nossa Constituição, né? Pelos furos dela, pelas brechas que ela tem, permitindo algo terrível como isso. Então, concluindo, né, a nossa apresentação de slides, constituições definem destinos, Estado liberal gera estabilidade, porque aí o mercado financeiro ele tem confiança, né, os investimentos externos têm confiança,
Vocês veem, gente, um monte de gente saindo do Brasil e indo investir, até brasileiro, indo investir em outros países, porque aqui você não tem estabilidade. Talvez alguém que esteja me ouvindo agora seja um profissional liberal e sabe melhor do que eu estou falando. É o medo que o profissional liberal tem no nosso país de investir. O Luiz Felipe ele vai falar mais sobre isso mais para frente. Então, olha só o problema, né? Isso gera desemprego, gera mais desigualdade social, gera problemas de renda, problemas psicológicos, né? Porque um povo que tem pouco dinheiro tem problemas psicológicos, né, gente? Vocês sabem disso. Imagina aí, numa cidade como São Paulo, você ficar desempregado, pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá. Eu deixei ali até preparado, né? O próximo tema vai ser Estado Grande. Eu vou encerrar a apresentação de slide agora, vou voltar aqui para a nossa sala de reunião e vamos abrir para a gente poder conversar, tá? Quem quiser falar, manda aí, que agora é a hora. Já até terminei um pouco mais cedo para a gente poder conversar mais hoje. Temos 25 minutos. Esse exemplo de Estado totalitário que você falou, Christian, aqui a gente realmente viveu isso durante a pandemia, né? Sim. A gente, aqui na nossa cidade mesmo, o comércio todo fechado, a gente foi nesse momento que a nossa comunidade começou a se organizar. A gente ia para as ruas, ia para frente das lojas, chegava lá, o fiscal vinha para poder fechar a loja, aí o pessoal começava, queremos trabalhar. Rapaz, você imagina um negócio desse? Você tem que falar que quer trabalhar numa sociedade, entende? Sim. Então, assim, uma coisa absurda aconteceu nessa época que a gente viveu, né? Só contando assim para poder... Eu lembro que aqui mesmo alguns amigos até passaram por isso também. Meu irmão ele tinha uma confecção, hoje em dia ele não trabalha mais com isso, mas ele não podia abrir. E eu vi alguns comerciantes também, os caras montaram grupos de WhatsApp para avisar quando os fiscais estavam chegando, né? Ó, tá chegando, tá subindo fiscal a rua aí, fecha a porta aí e tal. Então, poxa, meu irmão mesmo nessa época ele teve que se reinventar, começou a vender panqueca e a fazer entrega de moto. A renda dele caiu drasticamente, porque não podia trabalhar, né? Inclusive até o Bolsonaro acabou comprando uma briga com isso aí, né? Aqui no estado de São Paulo, o governador da época, o Dória, calça apertada, né? Tava reprimindo mesmo o trabalhador. Gente, isso daí, sinceramente, eu vi coisas que realmente me cortaram o coração, né? Eu tenho certeza que vocês também passaram por isso. Alguém aí tem mais algum comentário? Vamos falar, gente. Hoje eu terminei mais cedo pra gente poder conversar. Eu li esse capítulo, né, sobre a Constituição e tudo, né, eu achei bem interessante, e ele faz bastante comparação sobre a Constituição ali dos Estados Unidos, de fato, né, e a circunstância que ela foi escrita, né, e o que eu achei bem interessante na maneira sutil, e ele fala isso muito bem, né, peço desculpas a vocês que hoje as crianças estão meio complicadas. Sem problema não, casa, sem problema. Se vocês estiverem ouvindo aí, tá vindo as férias aí, o pessoal tá animado. Mas então, voltando, né? E ele fala bastante sobre essa questão e assim, a maneira sutil como é abordado os temas, né? Ou seja, enquanto eles escreveram uma Constituição nos Estados Unidos limitando a ação do Estado, né, ou dizendo assim, o Estado ele não pode intervir nisso, se eu não estou me enganando, é isso, né? É isso mesmo. A nossa, ela já fala o contrário, isso, né? Ela fala bem. assim, o Estado vai agir assim, e assim, o que a população, ou o que nós, né, não podemos atuar, ou não cabe a nós, né? E daí, assim, cara, como eu fico pensando assim, a gente tá só no segundo ou terceiro capítulo? Terceiro. Será? Terceiro. Meu, como que já tem tanta coisa que fala, nossa, como a gente é ignorante verdade, nessas coisas, né, cara? Eu tiro pra mim, assim, que nem quando a gente conversa, assim, de ser um influenciador, né, na nossa região, eu falo, tem que estudar muito ainda, né? Eu ainda não consigo falar, articular bem que nem você, Cris e tal, mas eu
eu fico pensando, tem que estudar, tem que conhecer. Mas, assim, esses pouquinhos que a gente já vai sabendo e vai falando, às vezes, numa conversa simples, você fala, não, mas você sabia que antes na nossa Constituição era assim, mudou agora assado, e a pessoa já olha e já fala, não, assim, como a gente ficou desapegado com a política, com a situação, e acho que isso é um grande, assim, comparando, né, acho que os Estados Unidos cabe a comparação mesmo, eu gosto de comparar sempre com o que está acima, né, olhar para baixo, para a Venezuela, para mim não, né? Não faz nem sentido, né? Não faz sentido, né? Só para assim, o exemplo a não ser seguido, né? E que estamos seguindo, né? Infelizmente. Mas assim, os Estados Unidos, assim, como o pessoal é atuante, né, na vida política, né? E ele fala isso mesmo, justamente do conhecimento do pessoal quanto à Constituição. Estava assistindo, não sei se vocês gostam, assim, sem fazer propaganda de série, mas uma série que eu gosto é a do Yellowstone, né? E tem várias situações que você mas na primeira emenda, na primeira não sei o quê. Então, assim, eles estão sempre usando a Constituição deles. Yellowstone é aquele cara que defende bastante as terras dele, não é? Eu esqueci o nome do ator. Até vai uns chineses lá, querem socializar, né? O Daltons lá. Pode crer. É o Kevin Costner. Eu gosto bastante da série. Daí, assim, é claro que tem sempre algumas pinceladas ideológicas, que hoje eu fico atento, né? Mas ainda assim, ainda gosto. Mas, assim, eu tô falando porque eu não gasto muito tempo assistindo séries, né? Eu não tenho esses negócios de maratonar, eu assisto só quando dá mesmo, mas, assim, o que me chama a atenção é que, às vezes, um episódio ou outro, eles sempre falam assim, mas a primeira emenda, se eu não me engano, é a primeira emenda, né, que eles falam? Depende da onde eles vão se referir, né? Tem a primeira, a segunda. Mas eles sempre falam assim, ou seja, é um negócio vivo para eles. Quando que a gente usa a nossa Constituição, fala, não, mas, a gente falou agora há pouco tempo, o Brasil é soberano é o povo, né, que está na nossa Constituição, mas na prática mesmo isso não é, né? O povo tentou ser soberano, aí tem gente presa aí há 3 anos. Mas... a primeira emenda americana, ela garante direitos como liberdade de religião, né, e tal. A segunda emenda é o direito de portar armas. E realmente isso daí que você está falando, Klaus, é verdade, eu vejo isso também, até alguns amigos meus que estão lá falam bastante disso, né? A forma como eles fazem valer o direito deles. E uma coisa interessante, você pegou o fio da meada, que o Luiz Felipe ele fala disso, né? Qual que é a grande diferença entre a nossa Constituição e a Constituição norte-americana? A Constituição norte-americana, ela delimita limites, ela dá limites para o poder do Estado e do governo. Então, por exemplo, ele cita a questão da liberdade de expressão, né? Ele fala, olha, o Congresso não passará nenhuma lei contra a liberdade de expressão. Já deixa bem claro, os caras não podem nem passar nenhuma lei que afete de alguma forma. Aqui no Brasil, não. A ideia da Constituição brasileira é o seguinte, é o Estado dando direitos ao povo. Não é? Quando, por exemplo, a questão da liberdade de expressão não é um direito que o Estado dá pra gente, meus amigos. Tem gente que nunca ouviu isso que eu vou falar. Liberdade de expressão não é um direito concedido pelos homens. É um direito apenas reconhecido pelo Estado. Né? Lá os escritores americanos, John Dewey, entre outros, Edmund Burke falava disso também. Por exemplo, em relação à liberdade de expressão, ou direito à propriedade, é um direito concedido por Deus aos homens. Então o Estado ele apenas valida, ele apenas reconhece esse direito. Aqui não, né? A mentalidade do povo é o quê? É o Estado que me concede esse direito. Se ele quiser caçar minha liberdade, eu vou fazer o quê? Não é? A questão do armamento, o brasileiro médio não entende isso. Por que de suma importância que o povo porte armas? A segunda emenda norte-americana, né, dos Estados Unidos vai falar o quê? O povo ele pode portar arma para garantir os direitos dele. Então, a partir do momento que o Estado quiser cercear o meu direito de liberdade de expressão, né, vai subir um ditador lá. Imagina que o Trump hoje fala, eu sou um ditador. O povo tem o direito de se organizar, pegar em armas para lutar contra a ditadura. Né? Agora, e nós? Quais meios que nós temos? Tiraram todos os nossos meios. No Brasil, só quem pode ter armas são agentes do Estado, né? O povo não pode ter, o povo está à mercê dos bandidos, e o bandido pode ter arma também, não é verdade, gente?
Uma coisa que interessante que o Klaus falou é sobre essa perda de liberdade aí, ela que vem acontecendo aos poucos, tanto é que aquele processo lá da Constituição, aquilo ali é só um degrau, né, um nível de perda de liberdade. Quanto mais interventor a Constituição nos direitos e nos deveres aí, menos liberdade a população tem. Muito bom. É inversamente proporcional. Muito bom. Falou tudo, inversamente proporcional. A intervenção, gente, como o próprio Luiz Felipe fala, gera instabilidade política. Olha só, no finalzinho do capítulo, não sei quantas vezes vocês leram esse capítulo, ele fala sobre rupturas institucionais. O que está acontecendo, gente, no atual cenário brasileiro? Você vê lá o parlamento, você vê o executivo e o legislativo, os caras se degladiando, né? Você vê a todo momento o executivo ele recorrendo ao legislativo, não, Jesus, ao judiciário, né? Para poder validar suas ações, como foi a questão do IOF, por exemplo, né? O executivo avançou com o IOF, o parlamento derrubou, eles recorreram ao STF, os caras foram lá e deram um jeito de fazer o IOF vingar. Isso daí é uma ruptura institucional. Nessa semana que passou, a gente viu um ministro dizendo, né, desfazendo a Constituição, falando, não, é só a PGR que pode empichar um ministro. O que é isso? Né, se a própria Constituição já prevê quem pode abrir processo de impeachment contra ministros do STF. Isso daí é ruptura institucional, meus amigos. Não, tá descarado, né? A ação do nosso STF tá descarada, né? Eu tava vendo hoje um vídeo rapidinho desses cortes aí, o Flávio Dino, né? Comentando, não sei se pode citar lá, mas tá aí. Ele comentando, ele chamou a polícia para intervir na ação do advogado. Do Chiquini, né? Isso. Ou seja, né, ele ali cumprindo o papel que permite a ele como advogado, né, de defesa, o que for. Ou seja, eles estão passando por cima. É assim, né? E assim, o que me espanta e me deixa, às vezes até chateado, é que assim, realmente a gente fica, o nosso Senado, como fica de mãos atadas. Eu sei, é que nem... a gente fala ali, né? O cara faz o vídeo no Instagram e tal, mas assim, ação nenhuma, ação zero dos caras. Ação zero. Ação zero dos caras. E que é um exemplo de aparelhamento terrível. É a OAB, cara. Como é que a OAB fica muda numa situação dessa, cara? Que é coisa pior. No passado, lembra? Nos anos 90, no início dos anos 2000, a OAB é extremamente atuante. Quando ia acontecer alguma coisa, obviamente que era do lado da esquerda, né? Eles estavam lá na frente batendo e exigindo que cumprisse a Constituição e que o governo fizesse o que era certo. Rapaz, você não vê um pio. O advogado morrendo lá e a OAB, que deveria ter o dever de atuar para defender a profissão, os caras estão calados. Isso que o Klaus falou é extremamente importante, o Klaus e o Fábio falou, porque é assim, né? A gente vai voltar agora no capítulo anterior. Porque a gente, nós brasileiros, nós esperamos muito neles, né? Isso não é errado, é um governo representativo. Só que quando nós, brasileiros, nós deveríamos ter este meio de ação baseado na sociedade organizada. Porque qual que é o meio de cobrança que nós vamos ter? Isso aqui que a gente está fazendo, eu fico feliz por tê-los aqui até comigo, ter essa galera aí no grupo, né? Uns mais atuantes que outros, muitos me chamam no privado até para conversar, porque isso é uma centelha de ação. É o começo de algo, né? Eu já tenho falado disso. Nós precisamos nos organizar em pequenos grupos. Eu não sei exatamente qual a cidade de todos vocês, né? Eu sei que alguns são de Guarulhos, outros de São Paulo, tem gente aqui da minha cidade, tem gente no nosso grupo do Sergipe, tem gente do Norte, Nordeste, Sul, né? Mas nós precisamos nos organizar justamente para isso que vocês falaram, né? Para a gente poder cobrar melhor, para a gente poder ter melhores meios de ação. Eu vou citar mais uma vez um exemplo que eu sempre gosto de citar, né?
Aqui na minha cidade tem um gabinete LGBT. Eu não concordo muito, eu não concordo nada com isso. Para que vai ter um gabinete desse? É desperdício de dinheiro público. Eu não tô falando contra o homossexual, não é isso. Eu tô falando que tem um gabinete Por que não tem um gabinete hétero também? Né? Grosso modo falando, essa que é minha bronca, né? Mas enfim. Posso até pegar um gancho disso? Fala. É a mesma questão com relação a mulheres, né? Assim, concordo. Eu acho que isso é uma ação que é a bomba de fumaça, né? Que fala, né? Que é para ir tirando ali a atenção mesmo da nossa, né? E assim, aonde você vai criando divisões e deixando o povo cada vez mais, cada um na sua ilha, né? Porque assim, a gente tinha que estar preocupado com a segurança de qualquer um. Exatamente. Né? Ou seja um homem, uma mulher, uma criança, eu fico indignado de ver que o cara andou carregando a menina debaixo do carro. Sim. Lá, né? É um absurdo. Você viu o jeito que ele foi tratado na audiência de custódia? Eu achei que foram bonzinhos. É nojento, né? Então, não. Os caras, né? Enfim. Mas assim, o que eu quero dizer, né? Ou seja, né? Assim, a gente fica indignado, realmente fica a questão da violência e a que ponto a gente está chegando, né? Mas podia ser uma criança também. Verdade. Né? Podia ser uma criança. Esses dias eu vi até um vídeo também, um cara atropela uma criança em frente à casa ali que a criança estava e foi embora. Ou seja, a proteção ela tem que estar... É o que a gente vem falando. Se o governo está preocupado com sua população, ele tem que garantir a segurança para todos. É, né? Verdade. Não importa a escolha sexual de qualquer... Também não concordo com a questão do LGBT, né? Eu até às vezes eu faço um comentário no meu... Eu sou cristão, né? Só deixando claro, eu sou cristão, então assim, eu tenho o meu posicionamento ali com relação à homossexualidade, né? Mas eu entendo e o que eu ensino aos meus filhos é o quê? O respeito. Sim. Ok. Agora, o que eu falo e comento às vezes no Instagram ali, assim, é o quê? Ativismo LGBT é uma coisa, homossexualidade é outra. Né? Então, eu também, o ativismo LGBT é horrível, é uma coisa assim degradante, né? Assim, até para eles mesmo, né? Eu acho que até a imagem deles é horrível, fica horrível perante a sociedade. Essa ideia assim, aí é justamente isso que você está falando. O direito é para todos. É para todos. O artigo 121 do nosso Código Penal é o quê? Matar alguém, não é isso? Pena de 6 a 20 anos. Não importa quem seja, criança, mulher, idoso. Lógico, tem a questão dos agravantes, né? Por exemplo, matar uma mulher grávida. É um agravante, sim, né? Que faz sentido, né? Assim, sim. Né? Agora, você defender certas pessoas de forma especial, isso não faz sentido. Né? Então, o homicida, ele tem que ser desencorajado a matar qualquer tipo de pessoa. Não é isso? Tanto é que a palavra homicídio significa justamente isso. Nós somos homo sapiens sapiens, não é? Então a palavra homicídio ela tem essa raiz, né? De homo, de semelhante, de igual. Então você matar uma outra pessoa, independentemente do credo, da cor da pele, da opção sexual, tem que ser grave do mesmo jeito. Aí como a gente falou aqui, né? A questão dos agravantes. Então, pegando aí, né? O fio da meada que o Klaus citou, né? E trazendo para o nosso capítulo de hoje. Você vê que o país é uma colcha de retalho. A nossa Constituição, os nossos códigos. O nosso Código Penal, gente, eu não sei se vocês sabem, mas ele é de 1942. Já ouvi falar alguma coisa Tem disso. crime de dormir na praça. Se você for pesquisar, né? Eu não lembro se é vadiagem, vagabundagem. Então você vê, não condiz muito com a nossa realidade, não é verdade? Com a nossa realidade atual. Então, a gente tem que repensar muito, gente. Até a questão que o Klaus estava falando aí, né? Eu citei a questão do gabinete LGBT aqui. Eu vou passar para o Lécio. Se nós nos organizássemos aqui na nossa cidade, nós poderíamos cobrar firmemente a prefeitura, a Câmara Municipal em relação a esse gabinete. Que desperdício é esse?
Não é isso? Ô Lécio, você pode falar, tá? Eu tenho um certo contraponto em relação à obsolescência da lei, porque, por exemplo, essa questão da lei da vadiagem que você citou recentemente, na realidade, eu acho que ela não só é muito atual, como também o padre Lancelotti fez um grande serviço para a gente, né? Ele, eu não sei se você já ouviu falar das questões de aparofobia Sim. que ele é envolvido, né? Pois em nome da aparofobia, ele decidiu que nós devemos banir a arquitetura hostil. Então, como a lei da vadiagem já não é colocada mais em prática há muito tempo, você tem uma tentativa de produzir uma arquitetura hostil para impedir que as pessoas ficam dormindo em qualquer lugar e vivam um estilo de vida degradante, onde elas pedem comida para poder economizar o dinheiro que tem e gastar em droga. E o resultado é caso de um homem, por exemplo, se vocês quiserem procurar no Google com aspas, um cara chamado Galo Cego, está morando perto de uma certa parada de ônibus, já que matou gente, foi solto e foi para a mesma parada de ônibus matar gente de novo. Sim. Então, assim, eu não tenho certeza total se o problema é só a obsolescência da lei, mas sim a falta de cumprimento dela. Então, a gente tem um remédio que eu acho que é pior ainda que a doença. O não cumprimento da lei, geralmente, ele é atacado pela parte da esquerda que gosta ainda de algum tipo de lei, de legislação, com compliance, né? Só que o compliance, a proposta é boa. Você vai tentar fazer com que a lei que já existe se cumpra, ao invés de ficar só aumentando o arcabouço e criando legislação cada vez mais densa, como a gente está discutindo aqui no capítulo, né? Que não adianta você ter um monte de direitos e só aumentando a intervenção estatal. Só que à medida que eles vão criando compliance, você vai caindo numa ideia cada vez mais distópica de puro totalitarismo, né? Porque o compliance acaba caindo na mão de pequenos tiranetes que querem exercer o micropoder, entrando nisso que você estava falando aí da pandemia. É o momento onde a vigilância sanitária se torna uma própria polícia, né? Você se torna um vetor de doenças por querer trabalhar e comer. Não, só que propagando o vírus aí te manda para cadeia, né? Então, o compliance acaba sendo pior do que... Eu não sei o que é pior exatamente, se é o não cumprimento da lei ou o cumprimento da lei por meio do compliance. Eu entendo o seu comentário. Eu entendo o que você disse, concordo em partes, lógico, né? E realmente o grande problema é o não cumprimento da lei. A questão da obsolescência, né? O fato da nossa lei ser de fato obsoleta, ou seja, ela não compreende a realidade atual, não é o problema. Não é o problema. O nosso Código Penal não é ruim assim, ao pé da letra, né? Ele é péssimo. Por quê? Porque você pega aí, né? Matar alguém de 6 a 20 anos. Você vê ali que não tem uma certa proporcionalidade muito bem pensada para o nosso contexto atual. A questão da vadiagem, né? Você vê que o nosso código ele é tão obsoleto que eles precisaram criar a questão do crime de menor potencial ofensivo, que agora eu esqueci o termo técnico, né? Contravenção penal, ou seja, crimes que não atingem 2 anos de pena, né? E que muitos desses crimes, inclusive, nem são mais considerados crimes, né, cara? Você não vê um policial levando um mendigo que estava dormindo no banco da praça para a delegacia. Se levar um mendigo, né, por causa disso, ele vai ser taxado como louco. Mas, enfim, eu não estou falando que a questão do código ser obsoleto é o problema. Lógico, nós precisaríamos de uma reforma no nosso Código Penal para atender determinadas questões, né, da nossa atual sociedade, como é a questão das facções terroristas, né? Haja vista que nós temos agora a PL antifacção. Porém, o não cumprimento da lei, ao meu ver, é a pior parte. Beleza, nós temos um Código Penal que não é o melhor do mundo, tudo bem, mas nós temos ele, e ele deve ser cumprido. Agora, você deixar de cumprir ele, alegando que ele é ruim ou obsoleto, aí é pior ainda, né? Então, essa que é a minha visão, tá? A minha resposta ao seu comentário. O Klaus levantou a mão? Era
acho que sobre esse tema ainda, assim, né? O que acontece, o que a gente vê, assim, não é questão de não cumprimento da lei, né? Assim, mas a gente vê que, assim, é só, na verdade, cumprimento da lei em favorecimento a algumas coisas ou situações ou pessoas, né? Então, mas sobre esse ponto. Agora, a questão da vadiagem, eu dormi ali no banco da praça e coisa assim, né? O colega, o Lécio, citou o exemplo do padre, mas acho que o STF já tinha dado também, ou algum desses juízes aí já tinha dado também uma ordem de que você não poderia retirar pessoas da rua, ou vamos supor, se um cara pegar aqui em frente ao condomínio e colocar uma tendinha dele ali, uma barraquinha dele lá, eu sou proibido por lei de ir lá e remover, né? Então, acho que antes dele Só que que é a diferença? O que eu enxergo da diferença nisso daí, né? A ação deles é em favor da ideologia, que é a degradação da nossa sociedade mesmo, né? Então, não é antes uma situação que você tinha de ordem, né? Então, antes eu acho que o sentido lá em 40 e pouco era no sentido de uma ordem, né? A ordem da sociedade, de uma sociedade. Hoje em dia, não. Hoje eles fazem isso não porque eles estão preocupados com a pessoa da rua, é que eles querem mesmo essa desordem, né? Que a pessoa dorme, incomoda o cara que vive corretamente, né? Que tem a sua família, que busca ali seguir dentro da lei, né? O cara quer, não, a favor da ideologia dele, ele quer criar a baderna mesmo, né? Então acho que é essa a diferença no conceito, né? Não, isso é verdade, até porque também, né, como eu falei, né, a gente poderia entrar numa outra discussão aqui, a gente tem 2 minutos, né, essa questão da vadiagem, pelo menos ao meu ver, vocês têm todo o direito de discordar, não é mais uma questão de ordem penal, né, o cara dormir num ponto, ou numa calçada, é mais uma questão social hoje em dia, deveria ser melhor encarada dessa forma, mas o problema é o seguinte, você vai na Cracolândia de São Paulo, hoje em dia ela já está completamente diferente, mas você não pode internar os caras compulsoriamente, tem que ter todo um malabarismo, né, com a polícia, com os órgãos da prefeitura, para mover aqueles caras ali, né, para tentar deixar um pouquinho menos pior para a população, porque você não pode pegar o cabra e internar ele, né, um viciado em crack que a todo momento comete crimes para sustentar o vício dele, né. Então, infelizmente, você vê que a gente precisa acabar com essa colcha de retalhos, que aí os caras criaram um monte de coisa em cima, como, por exemplo, a questão da audiência de custódia. Então, você vê, você tem um Código Penal que diz que você não pode agredir uma outra pessoa. Tudo bem. Só que você, por exemplo, o Fábio agrediu o Klaus aí, vamos todo mundo para a delegacia. Aí eu prendi o Fábio porque a agressão foi muito séria. Só que, nesse ínterim, ele vai passar pela audiência de custódia, ele não vai ficar preso. Se ele foi agredido pelo policial, se ele foi maltratado, se os direitos dele não foram lidos, ele vai responder em liberdade. Se o juiz da audiência de custódia enxergar ali algum descumprimento do agente, né? Então vocês veem, né? Essa coxa de retalhos acaba inviabilizando os códigos. Gente, eu vou encerrar aqui porque a reunião vai acabar. Temos só alguns segundos. Eu quero agradecer vocês aí pela presença de vocês, pelos comentários, tá?